Olá, seja bem-vindo à nossa 15ª aula, nossa aula 15 do Personal Training de Leitura Dinâmica. Hoje a gente vai fazer uma medição. E essa medição ela é fundamental para que a gente possa avaliar como anda o seu desempenho. Você vai fazer da seguinte forma. Quando eu falar já, na tela que você está vendo, vai aparecer um relógio, um marcador, que vai tomar 1 minuto. Exatamente 1 minuto. Quando findar esse minuto, eu vou falar a palavra tempo. E essa palavra significa que acabou esse 1 minuto e que você vai fazer uma marca, um traço no texto onde você parou. Você vai ler esse texto durante apenas 1 minuto. Se levar mais de uma página, não tem problema. Você vai ler a primeira página. Se for necessário ler mais de uma página, você vai ler a segunda página que você separou para ler durante essa medição. Então a gente tem 2 textos diferentes. Eu vou chamar de texto A, que pode ser 1 página ou 2. Tá? Pode ser até 3, 4 páginas. A gente vai chamar de texto A. Texto A é tudo aquilo que você está lendo agora nessa primeira marcação, nessa primeira medição. O texto B serão outras páginas diferentes do texto A. Então, se você ler, vamos supor, a página 1, 2 e a página 3 em 1 minuto, eu espero que você esteja lendo tanto assim, tem gente que em 1 minuto não consegue ler uma única página, ainda que esteja na 15ª aula. Por quê? Primeiro, porque o desempenho, o desenvolvimento de cada pessoa é distinto, é diferente. Então, se você ler 1 página ou menos, não se preocupe. Esse é o seu tempo, tá certo? Outra coisa que vai influenciar no seu desempenho na leitura é o nível do texto. É a dificuldade de cada um dos textos. Textos que possuem números são naturalmente mais difíceis de serem lidos e exigem uma velocidade um pouco menor. Lembrando que ler devagar não quer dizer ler com mais compreensão. Às vezes a gente lê devagar demais, sobra a capacidade mental e a gente começa a devagar, a pensar em outras coisas. E é por isso que tanta gente lê em voz alta, o que não é recomendável quando a gente está visando apenas o aprendizado e não o desenvolvimento da oralidade, de falar ao ler. Tá bom? Então, nessa primeira leitura, você vai ler o texto A. Se vai ser 1, 2 ou 3, não importa. Se parou na página 3 ou parou na página 2, o texto B vai ser as páginas 3, 4 e assim por diante. Tá bom? Então, texto A, aquilo que a gente vai ler dessa primeira vez agora. O texto B, aquilo que a gente vai ler na segunda medição. Pode ser um texto conhecido por você ou não. Pode ser um texto novo. Desde que tanto o A quanto o B, eles precisam ter essa mesma característica. Se você vai pegar o texto A que você já leu, o texto B também tem que ser igual que você já leu. De preferência, pegue um texto que você ainda não leu. Tá bom? E durante as medições, é muito importante que você sempre priorize a compreensão. Tá certo? Sempre leia entendendo o texto. Leia numa velocidade tal que você consiga compreender. Se você for um pouco mais rápido, a compreensão será prejudicada, então você vai lendo mais rápido, até chegar a um ponto em que você esteja mantendo a compreensão. É importante que tanto o texto A quanto o texto B tenham o mesmo nível de dificuldade, o mesmo tamanho de fonte, o mesmo espaçamento entre as linhas e o mesmo tipo de fonte também, para que você tenha elementos iguais, né, e apenas seja diferente a leitura 1 da leitura 2. As palavras em si. Legal? Então, prepare-se, leia sempre com a folha na altura dos olhos, não mexa a boca e leia com a postura sempre adequada, postura ereta. Quando eu falar já, eu vou marcar 1 minuto. E exatamente quando findar esse 1 minuto, eu vou falar tempo e aí você vai parar de ler. Então, respira profundamente, preparar, apontar, já!
Tempo. Maravilha. Faça uma marca, por favor, aonde você parou. E é importante aí que você demarque esse local de tanto que você leu. E agora você vai aprender como contar as palavras, como fazer uma contabilidade, uma conta de quanto que você conseguiu ler. Importante, você vai contar palavra por palavra, não vai contar letra por letra. Então vamos lá. Para cada palavra que você lê, você vai contar com uma unidade. A acentuação gráfica, ela não vale como mais um ponto. A acentuação gráfica, ela não vai, por exemplo, a palavra avião, ela é acentuada, então o tio não será computado como mais uma palavra, tá certo? A palavra fé é uma palavra única, ela é acentuada, né, e ela não vale como duas palavras, ela vale como uma só. Agora, se você pegar a palavra carro, por exemplo, C-A-R-R-O, se essa palavra estiver hifenizada, ou seja, se ela estiver no final da frase e só coube as letras C-A-R, depois vem um hífen e logo na linha abaixo, no começo da linha, vem R-O. Você vai computar como 3 palavras. C-A-R vai ser uma palavra, o hífen vai ser mais uma palavra e o R-O será uma palavra. Então serão 3 palavras. O termo vende-se. Vende é uma palavra, o hífen mais uma palavra, S é mais uma palavra. Então nós temos 3 palavras aí. Legal. Qualquer pontuação será computada como mais uma palavra. Se ao final tiver ponto, uma palavra. 2 pontos, uma palavra. Exclamação, interrogação, tudo isso vale uma única palavra. A cada vez que aparecer uma interrogação, a cada vez que aparecer um ponto, a cada vez que aparecer uma exclamação, um ponto e vírgula, ou uma vírgula, cada uma dessas vezes você vai computar como mais uma palavra. Legal? Abre aspas, uma palavra. Fecha aspas, você vai colocar mais uma palavra. Abre parêntese, uma palavra. Fecha parêntese, mais uma palavra. Então é importante que você vá contando quantas palavras você leu do início do texto até o final dele. E outra coisa, nessa conta que você vai fazer da primeira palavra até a última, é fundamental que você, a cada parágrafo, você escreva quantas palavras você já leu em cada um dos parágrafos. Porque você pode se desconcentrar e essa conta pode demorar um pouco mais. Lembrando que qualquer símbolo, como números, por exemplo, você vai contar como mais uma palavra. Então, por exemplo, o ano de 1978, ele equivale a 4 palavras. Um número de telefone, ele equivale a 9 palavras, se não tiver o DDD. Se tiver o DDD, abriu o parêntese. Aí, primeiro parêntese, você vai lá, coloca o DDD mais 2. Então, vamos pegar 4 palavras a mais. Um telefone completo com o DDD e o hífenzinho do meio lá, você vai computar 9 mais 4 palavras, 13 palavras. Então, uma data, por exemplo, meu aniversário, para você ficar sabendo no dia do meu aniversário, para você mandar presente para mim aqui, depois você descobre o meu endereço para fazer isso. Olha lá, 8 de dezembro de 78. Então, a parte numérica, a gente já tem aí 8 números, mais 2 barras, chegamos a 10. Então, lá, 808 barra 12 barra 12 barra 1978. Então, 8 de dezembro de 78 dá um total de 10 palavras. Uma data dessa equivale a 10 palavras, porque os números são naturalmente mais difíceis de ler. Tá bom? Então, vamos aos nossos treinamentos do EMO, do exercício da musculatura ocular, aquele apenas com os dedos erguidos, sem qualquer folha, e também ao exercício ocular 1. Depois a gente vai voltar e fazer a segunda medição do nosso treinamento 15 de leitura dinâmica. Respira bastante. Vamos esquentar os olhos. Por favor, esquente aí as suas mãos. Esquenta bastante e coloca sobre os olhos, transferindo o calor das mãos para os olhos. Vai alongando lá na frente, puxando bastante ar. Isso, os braços bem à frente, puxando bastante ar. Eu faço questão de alongar com você todos os dias.
para que você perceba a importância do alongamento na sua vida, para que você possa sempre manter seu corpo acordado, cada dia vai alongando de formas diferentes. Os nossos alongamentos são apenas sugestões para que você até se inspire em alongar o corpo, em cuidar mais do seu corpo, cuidar mais de você. Vai lá em cima também, alonga esticando bem os braços, pegando lá em cima, respirando profundamente. Isso, maravilha. Pega a mãozona aqui assim, ó. Pega os 5 dedos, não os 4 dedos, mas os 5 dedos e alonga bem esse braço bem erguido, bem levantado, assim na altura, né, reto, fazendo um ângulo de 90 graus com o seu corpo. Mais uma vez aqui, alongando o seu braço, respirando profundamente. Isso, puxando bastante ar. Excelente. Muito bom. Aí, legal. Você pode alongar a perna, costas, enfim. O seu corpo todo precisa e deve ser alongado e cuidado. Maravilha? Então, vamos treinar o exercício da musculatura ocular no toque 3 de leitura dinâmica, o nosso querido EMO, exercício de musculatura ocular. Valeu! Simbora! Toque 3 do EMO, dedos levantados, sem folha alguma, apenas os dedos, e a cada toque você vai olhar para um dos dedos. Respira fundo, mantenha os dedos sempre erguidos e a cada toque você vai olhar para um dos dedos. Eu estou fazendo um pouco mais rápido, mas você pode fazer. Se tiver fácil, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso! A gente vai fazer esse exercício aí mais ou menos em torno de 1 minuto. Respira fundo, puxa bastante ar. Maravilha. Vai treinando. Contando comigo. Simbora. E 1, vai. 2, falando. 3, 4, 5, 6, 7, vai. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excelente. Agora vamos para o exercício ocular 1. Nesse exercício também, a gente vai treinar algo em torno de 1 minuto, onde você vai toque, leu, toque, desce, toque, leu, toque, desce. Então, mais ou menos 1 minutinho aí, eu vou te avisar que a gente vai parar e voltar a treinar o EMO, o exercício da musculatura ocular, mas só que no toque 4. Esse agora, o exercício ocular 1, a gente vai manter no toque 2. Então, respira profundamente, solta o ar. Se tiver muito fácil no toque 2, você vai fazer o seguinte. Em vez de fazer toque, leu, toque, desce, você vai fazer toque, leu, desce, toque, leu, desce. Um toque para cada linha, em vez de fazer 2 toques por linha. Tá bom? Então, puxa bastante ar, respira profundamente, folha na altura dos olhos, postura ereta. E vamos treinar, que a compreensão vai melhorar maravilhosamente bem com esse exercício. Vamos lá. Leu, desce. Leu, desce. Leu, desce. Toque, leu, toque, desce. Toque, leu, toque, desce. Se tiver difícil demais, respira fundo que a facilidade vai chegando. Se tiver fácil demais, você vai. Toque, volta, toque, volta. Leu, desce, leu, desce, leu, desce, leu, desce, leu, desce, leu, desce. Sempre mantendo o ritmo com os toques. E mesmo que você perca algumas palavras, não tem problema. Conforme você vai treinando, mais e mais você vai compreendendo desse texto. Não é preciso memorizar as palavras, apenas entendê-las. E vai contando comigo. Apenas 1 minuto a marcação desse treinamento. Vai. 1, e 2, e 3. Vai lendo. E 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua. Valeu. Agora vamos voltar para o EMO, o exercício da musculatura ocular, apenas os dedos, sem as folhas. A cada toque, você vai olhar algumas vezes para cada dedo. Brincadeira. Você pode fazer vai, vem, a cada toque. Simplesmente toque, toque, ou toque, volta, toque, volta. Toque, volta, ou toque, vai, volta, vai, vai, volta, vai.
e assim por diante. Você vai acelerando, mas sempre mantenha o padrão com os toques. É fundamental que você sempre treine usando os toques. Jamais tente ler usando esses toques, por favor, tá bom? Então, a altura dos olhos, mais ou menos os dedos, mais ou menos um palmo entre as mãos. Você pode até segurar uma folha para que possa medir melhor a distância entre as mãos. Mas essa distância aqui que você está vendo no vídeo é a distância ideal, mais ou menos um palmo aqui assim também, afastando a mão do ombro, tá? Respira bastante, o segredo para não ficar tonto é respirar profundamente na nossa 15ª aula de leitura dinâmica. Simbora! Vamos lá, toque 4 de leitura dinâmica, metrônomo 4, emo, exercício da musculatura ocular, apenas os dedos erguidos, levantados, e enquanto você vai treinando, você vai respirando maravilhosamente bem. Você já deve estar mais habituado ao toque 4, a gente já treinou em alguns dias anteriores. E vai treinando aí que daqui a pouco a gente vai para o 5, tá? Vai lá, vai mantendo. Mantenha sempre uma comunicação com a gente, mandando os e-mails com as suas dúvidas, como está o seu desempenho nas aulas, sempre para que a gente possa acompanhar e ajustar os treinamentos às suas necessidades. Respira bastante, solta o ar e vai treinando. Também vamos marcar uma base de mais ou menos 1 minuto para esse treinamento, para ver como a sua medição vai sair agora. Maravilha! Agora, para finalizar, vamos ao exercício ocular 1. E nesse exercício ocular 1, eu queria te pedir para que você chegasse ao nível de fazer a cada toque uma única linha. Então, em vez de você fazer toque, leu, toque, desce, você vai fazer toque, leu e desce. Toque, leu e desce. Mesmo que você não consiga ler as 4 palavras de cada linha, mantenha o ritmo com os toques. No 15º dia de treinamento, você já desenvolveu uma capacidade de compreensão, de concentração e de velocidade de leitura tamanha que você já deve estar conseguindo fazer isso. Se você não estiver conseguindo fazer ainda, eu peço que você force um pouquinho para que você chegue a esse patamar. Caso você não consiga, não tem problema. Mantenha o ritmo de treinamento. Um toque para ler e um toque para descer. Legal? Então, qualquer dúvida, manda o nosso e-mail. Sempre mantenha essa comunicação para que você sempre esteja em um toque onde você consiga realizar o treinamento e sempre tentando subir para um toque um pouco mais rápido a fim de evoluir nos treinamentos. Beleza. Então, respira fundo e vai. Leu, desce. Leu, desce. Apenas 1 minuto para esse treinamento. Enquanto você vai lendo, você vai respirando profundamente. Leu, desce. Leu, desce. Respira profundo, puxando bastante a folha na altura dos olhos. Nos nossos treinamentos presenciais, as pessoas baixam muito a postura. A folha geralmente cai, é pesada, apesar de ser tão fina, ela pesa um pouquinho, até pela postura das mãos. As mãos precisam estar sempre segurando as folhas numa postura onde mantém a folha na altura dos olhos. E às vezes a folha vai descendo. Não pode, segura ela alta, mantém a peteca alta, vai. Tá já acabando. Mais alguns segundos e a gente vai finalizar esse treinamento e a gente vai partir para a medição. Vai. 10, 9, 8, comigo, 7, vai falando. 6, 5, 4, desce. 3, 2, 1. Continua treinando. Vai e volta, 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 vai e volta. Apenas um toque por linha. Ótimo. Agora nós vamos fazer a segunda medição. E para essa medição será marcado também um único minuto. Nesse minuto você vai ler o texto B. No texto B, você vai conseguir compreender todas as palavras de tal forma que você mantenha a sua leitura entendendo o texto. Tá certo? O texto B é aquele que você não leu ainda. Se você leu apenas uma página do texto que você separou para ler, a segunda página já pode ser o texto B. Você já pode ler
leia algo que você não leu ainda, principalmente na primeira medição do texto 1, tá certo? Então vamos fazer duas medições agora finais. A primeira medição vai ser do texto A. Você vai ler mais uma vez o texto A. Leia com compreensão, leia o mais rápido que você puder, desde que você esteja entendendo o texto. Leia devagar demais, não é bom, você divaga e vai sobrar capacidade mental, você vai pensar em outras coisas que não o texto. Tá certo? Então você vai ler o texto A agora novamente e num segundo momento você vai ler o texto B. Você fez a leitura do texto A na primeira medição que a gente fez antes de treinar nessa aula 15. Tá certo? Você vai ler ele mais uma vez em 1 minuto. Foi na altura dos olhos, respira bastante, se prepara, puxa bastante aí, leia com compreensão. Então, preparar, apontar, já! Pode começar a ler. Tempo. Faça uma marcação no texto A, que você acabou de ler. Provavelmente você conseguiu ler bem mais. Tem gente que fala, professor, mas esse texto eu acabei de ler. Foi o texto A, foi a minha primeira medição. Legal. Agora a gente vai ler um texto virgem, entre aspas, aquele texto que você não leu ainda, que foi o texto B. Você vai ler o texto B o mais rápido que você puder, desde que você leia sempre com compreensão. Na hora da medição, a compreensão é algo fundamental, é algo importantíssimo que você não pode abrir mão. Tá bom? Então, se a gente vai marcar mais uma vez 1 minuto, e agora você vai ler o texto B. Ou seja, o texto que você não leu ainda. Tá bom? Então, se prepare, por favor. Respire profundamente, puxe bastante ar. Sempre coloque a folha na altura dos olhos e respire bastante. Leia em silêncio, sem mexer a boca. É importante que você não fale e nem balbucie enquanto você estiver fazendo essa medição. Preparar? Apontar? Já! Pode começar a ler. Tempo. Faça uma marca, por favor, no texto B. Excelente. Legal. Agora você vai ter que contar tanto o texto A quanto o texto B, para saber quantas palavras cada um dos textos tem. E é importante também você fazer uma comparação entre a primeira leitura do texto A e a segunda leitura do texto A. Lembrando que o texto A foi lido no começo dessa aula, antes de você realizar os treinamentos e ao final desta. Agora, no finalzinho, a gente leu o texto A, mais uma vez, e depois leu o texto B, o texto que você não tinha lido antes. Daí, é importante que você faça uma comparação. Você pode até fazer uma regrinha de 3 para descobrir quantos % aí que deu de evolução. E esse percentual é bacana porque foi uma evolução do treinamento de poucos minutos. Basicamente, a gente treinou 4 minutos.
2 minutos leitura dinâmica e 2 minutos, 2 minutos o exercício ocular 1 e 2 minutos o exercício da musculatura ocular. Você vai perceber a diferença entre essas medições. Mas tão importante quanto a diferença entre essas medições é a sua evolução natural. Leve em consideração que um bom leitor, alguém que tenha o hábito de ler, essa pessoa deve ler em torno de 200 a 250 palavras. Uma pessoa sem treinamento de leitura dinâmica, geralmente, pela nossa experiência, a maior frequência, a média de leitura, de velocidade, de absorção de palavras, está em torno de 200, 250 palavras. Mais do que isso, é muito raro que alguém consiga ler por minuto. Tá bom? Então, alguém que está no 15º de treinamento aí, deve estar lendo um pouco mais. Um pouco mais. Então, é importante que você nos envie aí os seus e-mails, mandando essa medição de como você está. No começo, a gente vai fazer essa medição semanal, mais ou menos aí a cada 7 aulas. A gente fez na aula 7 uma medição, agora na aula 15. Então, mais para frente, a gente vai fazer mais medições. Mas depois, quando você tiver aí com uma leitura dinâmica com um hábito de vida seu, é importante que você faça essa medição aí uma vez ao mês, já é um tempo bom, para que você possa sempre avaliar como você está, sempre avaliar como está o seu desempenho, e como a técnica está te beneficiando. Isso vai até te motivar a treinar mais, a seguir o teu caminho aí, rumo à aprovação do seu concurso, rumo ao seu sucesso, aos seus objetivos de vida. Tenha fé, tenha persistência, persevere no seu sonho, que vai dar certo. Um forte abraço e até amanhã na nossa 16ª aula.